E verdade, o que é verdade para você? Verdade é aquilo que é real, aquilo que existe, aquilo que é, como diria Aristóteles, né? Verdade é aquilo que é. E verdade é só aquilo que é eterno, permanente, que não muda. Né? Alguns dizem isso. Verdade é aquilo que não muda, é aquilo que permanece, é aquilo que é essencial. Enfim, existem correntes, né, vamos dizer assim, de teoristas da verdade que vão trabalhar mais uma linha e outros que vão trabalhar outra. Eu vou fazer um outro vídeo depois falando sobre as teorias da verdade, tá? Que aí são as correntes, né, de pensamento, que são a correspondentista da verdade por correspondência e a verdade por coerência. Vou falar um pouco do pragmatismo também e da verdade deflacionária, mas nesse vídeo aqui eu quero ser um pouco mais elementar, mais basilar. Então, assim, existe a verdade de fato, ou a verdade é alguma coisa que muda? Né? Os sofistas, né, na Grécia Antiga, eles tinham essa crença de que a verdade não existia. Né? Eles deram origem até um pensamento que chama relativista, que tudo é relativo, né? Que tudo muda. Como diria, se eu não me engano, Heráclito, né, que dizia que você não pode se banhar em um rio duas vezes, porque na segunda vez nem o rio é o mesmo, nem você é mais o mesmo, porque tudo flui. Né? Pantarrei. Existe essa corrente de pensamento, né? Mas assim, tudo flui, mas não tem algo no rio que é essencial e que não passa e que não muda, né? Platão começou a trabalhar a verdade por essa abordagem, para pegar a essência. Então, num processo de abstração, vamos dizer assim, né, da própria dialética ascendente, né, socrática vai nessa linha, você parte do material e vai para o essencial. E você vai bater lá em cima no mundo das ideias, no mundo da essência, aquilo que não muda, vamos dizer assim. Mas a gente percebe que, assim, o problema desse conceito é que, assim, o conceito de verdade absoluta, que seria algo que não muda, que sempre ele esbarra no tempo. Né? O tempo acaba complicando tudo, porque o tempo tudo muda. Então, para a gente ter um conceito desse, absoluto, eterno, que seria universal, que vale para todos, e necessário, né, que não seja contingente, não é opcional, que sempre esse conceito deveria estar fora do tempo. Ele não é verificável. Né? Por quê? Porque nós somos seres temporais, nós estamos dentro do tempo e do espaço. Então, como que a gente observa algo que está fora do tempo? No sentido seguinte, como que você vai afirmar que algo sempre esteve, sempre é e sempre será, se você não consegue acessar nem o passado distante, nem o futuro, na eternidade? Entende? Então, partindo dessa premissa, você já chega à conclusão de que a verdade absoluta é algo que é intangível, né? Pelo menos para o homem. Pode ser que um ser da quarta dimensão, um extraterrestre, possa vir algum dia e nos contar, né? Olha, eu estou aqui olhando vocês fora do tempo e do espaço e eu sei que isso aqui é uma verdade absoluta. Pode ser. Então nem isso a gente tem condições de dizer, né? Que vai acontecer ou não vai. Vai que a gente tromba alguém assim mais pra frente. Mas assim, em termos práticos, né? A gente não consegue acessar. Não quer dizer que não exista verdade absoluta. Não é isso que eu estou dizendo aqui, tá? Que fique bem claro. O que eu quero dizer é que a verdade absoluta, apesar de ser possível, ela não é observável, porque a gente teria que correr todo o espaço e tempo para poder afirmar isso categoricamente. Ó, isto é uma verdade absoluta, certo? Mas a gente tem algumas, vamos dizer assim, crenças, eu vou pôr assim, que são tidas como verdade absoluta, por exemplo, na área da religião. Deus é tido e aceito por muitos como uma verdade eterna e absoluta que sempre esteve e sempre estará. É uma maneira de ver, né, que exige um bocado de fé, um bocado de crença para que isso seja, vamos dizer assim, acreditável. Mas vamos dizer assim, um exemplo, né, de verdade absoluta. Outro exemplo de verdade absoluta que a gente tem no nosso cotidiano são as axiomáticas, né, as verdades matemáticas. Então, por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4. Você acha que isso é absoluto? Né? Que sempre foi assim, sempre será? Desde quando é assim? E será que lá na frente algum extraterrestre aí com a visão da quarta dimensão não vai dizer, olha cara, tua ideia de 2 mais 2 é igual a 4 tá furada? Não é assim.
Então, assim, pode ser que aconteça, a gente não está em todo lugar no tempo para poder afirmar categoricamente, olha, realmente 2 mais 2 é 4 e sempre será. Mas, olhando no ponto de vista prático, o que isso muda na nossa vida? Né? A gente ficar duvidando eternamente do 2 mais 2 ser 4. Qual que é a chance disso não ser verdade, ser falso? É muito pequena e tem muito pouco efeito prático na realidade vivida, guarda esse termo aí. A realidade que a gente vive. Dentro da nossa realidade prática e vivida, 2 mais 2 igual a 4 tem resolvido o problema desde que o homem é homem, né? Desde que se teve as primeiras concepções matemáticas. Então, não vale a pena questionar isso. Então, guarda esse outro tema, esse outro conceito. Esta verdade, por muitos tida como absoluta, é verdade suficiente. É verdade suficiente para a gente tomar decisão. Que no fundo é para que serve a verdade. Para que a gente tome decisão. Para a gente escolha entre fazer isso ou aquilo. Entre aceitar isso ou aquilo. Né? Então, neste sentido, a verdade matemática, por muito tempo, vai permanecer razoavelmente como algo próximo do absoluto? Sim. E muitos entendem até como verdades absolutas as verdades axiomáticas. Então, a gente tem dois tipos aí, que seriam as dogmáticas, né? Que vamos dizer assim, a gente acaba caindo até em paradoxos ali. Por exemplo, você vai falar assim, Deus é uma verdade absoluta. Aí alguém vai falar para você, prove então que Deus é uma verdade absoluta. Você não tem como provar dentro do tempo e espaço. Então você quer dizer que Deus não é uma verdade absoluta, ou seja, que Deus não existe? Aí o cara vai falar, sim, isso é uma verdade absoluta também. Então você entra num paradoxo de contradição, porque dizer que Deus não existe é uma verdade absoluta, porque para provar você teria que estar fora do tempo e espaço. Então você fica ali meio numa sinuca de bico, né, dentro desse conceito aí. É curioso. Mas assim, qual que é o contrário de verdade absoluta? Né? Se não é absoluta é o quê? É mentira? Não é. Como eu disse, o fato da verdade absoluta não ser observável não quer dizer que não exista verdade de modo geral, que tudo flui, tudo é relativo, enfim. Mas o que se contrapõe à verdade absoluta seria, de um modo geral, entendido como a verdade relativa, né? Que é relativa a alguma coisa, certo? Ou, talvez mais precisamente, é uma verdade contextual. É uma verdade que depende de um determinado contexto para ser verdade, entende? Então ela não é mentira. O oposto de absoluto não é mentira. O oposto de verdade absoluta não é falsidade. Entende? Existe verdade dentro de determinados contextos. Alguns chamam de relativismo isso, né? Mas para você entender, a verdade absoluta não é uma verdade observável, ok. Mas existem outros tipos de verdade contextual. Como, por exemplo, uma que é bastante polêmica, que é a verdade subjetiva. O que é a verdade subjetiva? E qual é a polêmica? A verdade subjetiva frequentemente é confundida com opinião. Eu já vi até em sites de filosofia, né, isso escrito lá. Que a verdade subjetiva é aquela que o cara manifesta opinião. Não é a opinião, é o que os gregos chamavam de doxa, né? Que é realmente o que você acha das coisas. Certo? Isso não é verdade subjetiva, porque a tua opinião pode ser mentira, pode ser falsa, pode não ser verdade, pode ser um achismo, entende? Então isso não é verdade, não pode ser chamado de verdade subjetiva, pode ser chamado de opinião, né, de subjetivismo, talvez, de opinião subjetiva. Eu acho que até vamos dizer assim, um pleonasmo. Mas então o que é a tal da verdade subjetiva? É aquela verdade ou aquela opinião que só depende de você, não depende de mais ninguém. Então, quando eu falo assim, por exemplo, eu gosto do meu gato. Quem no mundo pode decidir isso, se é falso ou é mentira? Só você. Ninguém mais. O cara pode até dar um palpite, né, sobre o teu comportamento, teu relacionamento com o gato, mas ele não pode dizer com toda certeza que você gosta ou não gosta do seu gato. Então, isso é uma opinião tua sobre o seu gato, mas que só depende de você. Então, é verdade isso. É verdade. Ela não é absoluta porque isso pode mudar. Nem sempre foi assim e pode ser que na frente o teu gato morda a sua mão e você para de gostar dele. Então ela não é uma verdade absoluta, mas ela é contextual. E qual que é o contexto? Você. Você é o contexto que determina que aquilo ali é verdade. E é uma verdade perfeitamente válida. Verdade suficiente também.
Compreendem? A opinião ao contrário não. Por exemplo, eu acho que amanhã vai chover e de repente não chove. Por quê? A chuva depende da tua opinião? Não depende. Então isso é só uma opinião. Pode ser verdade ou pode não ser verdade. Entenderam a diferença? Verdade subjetiva, então, é aquela verdade que depende só de você para ser dita como real. E a opinião é aquilo que não depende de você. Legal? A gente também tem o conceito de verdade que frequentemente é falada como verdade relativa, né? Mas é também uma verdade contextual que é relativa a alguma coisa. Por exemplo, a gente pode dizer que um cara estando numa ladeira, na parte de cima, vai olhar para aquela ladeira que chama ladeira Trancoso, e ele vai dizer, ó, ladeira Trancoso é uma descida. E o cara que está lá embaixo, olhando essa mesma ladeira Trancoso, vai dizer, ladeira Trancoso é uma subida. Sempre foi, minha casa é aqui embaixo, eu sempre olho para ela como sendo uma subida. Qual dos dois está mentindo? Você percebe que eles estão falando coisas opostas sobre o mesmo objeto na realidade, mas que os dois estão certos? Isso é o tipo de verdade que frequentemente gera discussão na sociedade. A gente não percebe que a gente está falando da mesma coisa, só que sobre pontos de vistas diferentes. Entende? São olhares diferentes para o mesmo objeto. Então, relativa à posição do observador, cada um dos dois está certo. Então, esse é o tipo de verdade que a gente pode dizer que é uma verdade relativa, né? E aí a gente tem as outras verdades, que eu vou pôr tudo aí por uma questão de simplicidade dentro de um conceito só, que é a verdade provisória. Entende? Ela é relativa também a um contexto, que pode ser o tempo, uma sociedade, né? Então, as verdades científicas, por exemplo, elas se enquadram em verdades provisórias. Não são absolutas. Apesar de muita gente achar que né? Algumas dessas verdades. Aristóteles, por muito tempo, disse que... Por muito tempo, não. Ele disse que se você colocasse dois objetos de pesos diferentes, o que tinha peso maior cairia primeiro. E Galileu Galilei foi desmentir ele aí quase 2000 anos depois. Então, por muito tempo, essa verdade que era provisória foi tida como absoluta, né? Dada até a fama do Aristóteles. Então, a verdade provisória, inclusive, abarca a verdade científica, né? Porque ela, ela conta com o contexto do estado da arte e da ciência. A ciência daquele tempo, em seu estado da arte, diz que isso aqui é verdade, né? Que a Terra é o centro do mundo. Agora, em Galileu Galilei, o estado da arte muda, ele avança. Né? Por quê? O que está avançando? É o tempo. Perceba, né? O tempo que impede da verdade absoluta existir. Pelo menos para nós. E então, ele vai dizer, não, olha, agora com o estado da arte, o Galileu Galilei consegue observar que não é o Sol que é o centro do universo. E isso passa a ser a nova verdade. Perceba a provisoriedade. Porque mesmo essa verdade do Galileu acaba sendo desprovada depois. Que na verdade a gente tem galáxias, e muitas galáxias, e no centro delas a gente tem buraco negro. E ele é o centro da galáxia, e não o centro do universo, que a gente nem sabe se centro tem. Entende? Então isso dita, né, a provisoriedade dessa verdade. Agora, para muito do que a gente precisa decidir no nosso cotidiano, a verdade provisória também é uma verdade suficiente, leva a humanidade a sobreviver melhor. Entende? Então não quer dizer que ela seja mentira. Mas ela é verdade suficiente, também não quer dizer que ela seja absoluta, ok? E eu vou adicionar mais uma verdade aqui, que seria a verdade consensual. O que é a verdade consensual? É uma verdade por consenso, que todo mundo concorda que é verdade. Como assim? As pessoas vão começar a concordar sobre alguma coisa e aquilo faz algo ser real? Então, se todo mundo acreditar aqui que um elefante pode voar, ele vai voar? Não, não é isso, tá, gente? Não é isso a verdade consensual. A verdade consensual é o seguinte. Vou dar um exemplo. Dinheiro. Dinheiro é uma verdade consensual. Por quê? Quem disse que uma nota de 100 reais vale 2 quilos de picanha? Nem sei se vale isso, acho que não vale mais não, né? Mas enfim, quem disse que se você chegar lá no açougue e der essa nota, o cara vai te dar 1 quilo de carne? Por que aquela nota vale 1 quilo de carne? Porque, consensualmente, enquanto sociedade brasileira, nós acreditamos que uma cédula de 100 reais vale aquilo. Entende? Então isso é um consenso entre a sociedade.
É novamente uma verdade relativa e contextual? Sim. Qual que é o contexto? A sociedade brasileira. Se você pegar essa mesma nota de 100 reais e chegar num açougue lá na Nova Zelândia, o cara vai falar, cara, isso não vale nada pra mim. Ah, mas lá no Brasil, vale. Lá no contexto de vocês vale, aqui pra mim eu quero dólar. Então se vira, que isso aí que eu não vou te dar carne nenhuma. Percebe a diferença? Então não é que você vai ver elefantes voando aí pela força da crença, não, tá, gente? É uma verdade que é prática, é verdade suficiente, a sociedade brasileira toda roda nisso daí, a gente não fica questionando o tempo todo aqui se 100 reais vale 100 reais, a não ser uma nota falsa, que já seria outra conversa, né? Mas, assim, é verdade suficiente. Por mais que, assim, não é prático acreditar se você mostrasse para um homem das cavernas que se troca 1 quilo de costela de brontossauro por um papel pintado, ele vai falar, você tá louco, né? Então, assim, esse seria o conceito da verdade consensual. Gente, então, assim, de um modo geral, a gente tem esses conceitos de verdade, que são os conceitos da verdade absoluta, né, que a gente viu que não é atingível, mas não quer dizer que não exista, e as verdades relativas, né, que são todos esses tipos que eu expliquei aqui, que elas dependem de um contexto, mas que são verdades práticas e suficientes e nos levam a tomar boas decisões, né, pelo menos razoáveis dentro da sociedade. Além de todas essas verdades, a gente também tem outras verdades que são o senso comum e o bom senso. Vamos dizer assim, são espécie de verdades consensuais, né? Que é quando você age pelo teu, vamos dizer assim, pela tua intuição, né? E não pela análise necessária, matemática e científica. Simplesmente aquilo vira uma convenção. É como, por exemplo, não se deve chegar nas casas das pessoas sem se anunciar antes, sem combinar antes, né? Chegar no horário, quem diz que chegar no horário é uma verdade necessária, né? Tem convenções que, vamos dizer assim, são bons sensos, são boas práticas, até relacionadas à ética, que vão facilitar o convívio dentro da sociedade. E não necessariamente elas são científicas, né? Então também compõem aí um leque. E o contrário de tudo isso seria realmente a mentira, né? A mentira deliberada, quando existe um engano. O intuito deliberado de enganar seria o oposto aí do que a gente entende por verdade. Bom, ficou bem grande esse vídeo aqui, mas foi necessário, porque talvez esse seja um dos conceitos mais importantes para a gente entender o que é a mentira coletiva, né? Primeiro entender o que a gente percebe como verdade. Valeu, gente. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.